Olá, tudo bem? Queria compartilhar uma palavra com você. Eu me senti hoje movido, tocado, inspirado a falar, pois hoje foi um dia bem triste, um dia de despedida. Estivemos num sepultamento de uma grande amiga, de uma grande irmã em Cristo, né? Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu pude ali ainda encontrar os familiares, os amigos, os irmãos, e juntos ali vivemos aquele momento, né? Que é um momento difícil para todos nós, esse momento da despedida. A verdade é que a pessoa que se foi, ela se despediu para viver uma nova fase da sua existência, né? Porque todos nós fomos criados por Deus para ser eternos. E nós que ficamos, a vida continua, nós precisamos continuar a nossa vida da melhor forma. Eu queria compartilhar uma palavra que sempre me vem ao coração, que eu acho que tem muito a ver com esse momento dessa despedida, que é a que Jesus deixou para nós, né, uma parábola. Lucas escreveu ela no capítulo 16, do versículo 19 ao 31, é uma parábola muito conhecida, a parábola do rico e de Lázaro, né, do mendigo. Esse rico e esse mendigo chamado Lázaro, eles demonstram nessa parábola uma realidade que faz parte da nossa vida. Jesus, quase 2000 anos atrás, né, um pouquinho mais, ele falou sobre essa parábola, já demonstrando que havia essa questão da desigualdade social, onde algumas pessoas viviam numa situação muito confortável, né, os seus dias, e outras, pelo contrário, viviam a sua vida de maneira muito difícil, com muitas dificuldades. Era o caso do mendigo. Lázaro, ele era um mendigo que vivia às portas do rico. Era muito próximo que eles viviam, mas a desigualdade social deles era muito grande. E esse rico se vestia bem, comia bem, tinha uma casa confortável. Só que os dois vieram a morrer. E logo que morreram, esse rico, apesar de na parábola ele parecer ser um homem religioso, né, tudo indica, né, pela parábola que ele era um homem religioso, ele foi para um lugar de tormento. Já Lázaro, o mendigo, ele foi para o seio de Abraão, né, que nos dá a conotação que ele foi para os braços do Pai, né, ele foi para um lugar bom. Na verdade, Jesus expressa ali um homem que se perdeu, mesmo em meio a toda a sua riqueza, que foi condenado, e um homem que foi salvo, mesmo em meio à sua pobreza, às suas dificuldades da vida. Lázaro, ele estava lá, nesse lugar maravilhoso, e o rico agora, ele se encontrava num lugar tenebroso, só que ele conseguia enxergar Lázaro e o pai Abraão na parábola, né? E esse rico, ele pede para o pai Abraão, pelo menos colocar uma água na boca dele, na língua dele, porque o lugar que ele estava não tinha água. Era de fato um lugar de tormento e tormento eterno, né? E o pai Abraão disse que ele não tinha como fazer isso, que depois da morte não teria como alguém que estava no seio de Abraão, ou seja, num lugar, num paraíso, atravessar para aquele lugar de tormento. Não daria mais para fazer essa travessia. Não tem como, porque a Bíblia diz assim, quando a gente morre, segue-se o juízo, não é verdade? Então, não tem como ninguém ir do paraíso para o lugar de tormento, e não tem como ninguém do lugar de tormento, após a morte, ir para o paraíso. Essas coisas deveriam ser vistas e observadas enquanto havia vida, né? Então, lá, o rico, ele falou uma coisa que me chama muito a atenção, que está no versículo 7, capítulo 16, versículo 27. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Aí, já que Lázaro não tinha como ir, o pai Abraão não tinha como ir para o lugar de tormento, nem ele atravessar para o paraíso, ele falou assim: então, já que é assim, pai Abraão, manda Lázaro ir lá na minha casa, ir lá no meio da minha família e avisar os meus irmãos para que eles se consertem, para que eles não venham parar nesse mesmo lugar que eu vim parar. E a resposta foi muito
sinistra, digamos assim. Olha o que diz o versículo 29. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escute. O pai Abraão respondeu aqui que esse pedido desse rico, ele não seria satisfeito, ele não seria respondido esse pedido, porque os irmãos dele, eles já tinham a lei e os profetas, ou seja, eles tinham a Bíblia, que é o Antigo Testamento, naquela época. Eles já têm a palavra, eles já conhecem a palavra, que escutem a palavra. Na verdade, isso me faz pensar no dia de hoje, né, nesse dia de sepultamento, que aqueles que vão, eles se deparam com a realidade que até então é uma ideia. É uma ideia de acordo com a nossa fé. Nós cremos assim. Nós cremos que existe um céu e um inferno porque a Bíblia fala sobre isso. Mas por enquanto é uma ideia. É uma ideia que nós acreditamos pela fé. Só que aqueles que passam dessa vida e começam essa nova etapa da eternidade, eles se deparam com ela de verdade, né? Agora não é mais uma ideia, agora o negócio é real. E existem muitas pessoas que passam as suas vidas desfrutando de tudo que a terra oferece. No caso desse rico, ele desfrutou de tudo que a terra oferecia. Mas quando ele passou dessa vida para a outra fase da eternidade, ele se deparou com algo que ele não gostaria. E se deparando com isso, ele se preocupou com seus irmãos. Cara, ainda dá tempo dos meus irmãos se despertarem para eles não virem parar aqui. Manda Lázaro lá, pai Abraão. Pai Abraão falou assim, não pode. Ele já tem a lei e os profetas. Só que quando o pai Abraão falou isso, olha o que ele respondeu no versículo 30. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Sabe o que esse rico está falando? Pai Abraão, a Bíblia não é suficiente para os meus irmãos. Alguém tem que ressuscitar e ir lá falar para eles, rapaz, o céu e o inferno é real. Será que nós temos nos atentados para essa realidade dessa palavra? Porque a Bíblia diz assim, é melhor ir na casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, por exemplo, nesse dia de hoje, no dia do falecimento, né, do sepultamento da minha amiga, foi um momento em que todos pararam tudo para refletir sobre a vida. E seria muito bom nós aproveitarmos esse momento, então, eu já estou aqui aproveitando esse momento para te passar essa reflexão, para que você reflita sobre a forma como você está vivendo hoje. A palavra de Deus, ela está aqui, ao nosso alcance. Será que você tem dado ouvidos à palavra de Deus? Porque eu tenho certeza que aqueles que passaram dessa vida, eles conhecendo a nós, né, nossos amigos, nossos familiares, sabendo a maneira como nós estamos vivendo, eles gostariam que nós não seguíssemos o mesmo caminho que eles ou que seguíssemos o mesmo caminho que eles. No caso do mendigo, eu tenho certeza que se ele tem familiares que segue temendo, fiel, com fé no Senhor, ele gostaria que eles permanecessem, porque, olha, ele está lá no céu falando assim, vai valer a pena, gente. Eu sei que é difícil aí na terra, eu sei que as coisas podem ser difíceis, mas vai valer a pena. Eu sou a prova disso. Só que ele não pode voltar para avisar, né? Ele não pode voltar para falar assim, gente, o céu é real, o inferno é real, só vim para deixar essa mensagem e estou voltando para lá. Não pode. Você tem dado ouvidos à palavra de Deus? Ou tem alguém que pode dizer assim, cara, não basta, não tem sido suficiente. Os meus familiares ouvem pregações, eles recebem até revelações, Deus fala com eles de muitas maneiras, mas ainda assim eles não se arrependem. Então que você possa pensar nessas palavras e o versículo 31 termina assim, mas Abraão respondeu, se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite.
O que o pai Abraão quis dizer assim, que se a palavra de Deus, que fala de tudo para nós, essa palavra fala de tudo para nós, se ela não é suficiente para você hoje crer e viver de maneira reta, digna diante de Deus, nada vai ser suficiente. Pode ser um anjo, pode ser um demônio, pode ser um sonho, pode ser o que acontecer. Nada será suficiente. Então, esteja hoje atento à palavra de Deus, se arrependa, tema a Deus, pois existe uma eternidade para todos nós. E nós decidimos qual é o caminho que nós queremos seguir. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que você medite nessa palavra e fique com Deus. Fique com Deus.